E aí galera, sensacional? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui para nós falarmos sobre a língua portuguesa. Galera, na videoaula de hoje eu trouxe para vocês aqui um aspecto extremamente importante para concursos, para o Enem, para vestibulares e para o seu dia a dia também, que é o uso de vírgulas. Hoje nós vamos falar sobre pontuação. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que dois aspectos determinam a pontuação. A pontuação ela é baseada, em primeiro lugar, por um aspecto semântico, ou seja, pelo aspecto do sentido que cada palavra possuirá, com uma vírgula ou sem a vírgula. Além do aspecto semântico, há um outro aspecto, que é o aspecto sintático. Eu sei que você deve ter ouvido alguém falar que você coloca uma vírgula em um determinado lugar para fazer com que o leitor respire. Vírgula não é aparelho de nebulização para fazer ninguém respirar, não. Então não existe essa história de colocar uma vírgula para fazer o leitor respirar. É claro que quando eu coloco uma vírgula, o leitor ele é obrigado a parar. Mas eu não coloco uma vírgula porque o leitor parou ali ou porque meu pensamento parou ali. Lembra disso? Quando se fala em vírgula, está se falando no aspecto semântico e no aspecto sintático. Eu vou tentar ilustrar isso aqui para vocês. E eu coloquei aqui duas frases, que na verdade elas estão iguais. João vem aqui hoje. Embaixo também. João vem aqui hoje. Mas há uma diferença fundamental entre esta frase com vírgula e essa frase sem vírgula. Se eu colocar uma vírgula aqui, observe, a frase de cima é João vem aqui hoje. Isso é apenas uma afirmação. Se eu disser João vem aqui hoje, isso passa a ser um pedido. Se eu colocar o ponto aqui. Observe que se eu colocasse um sinal de interrogação, também mudaria o sentido. Não seria mais um convite, seria uma pergunta. João, vem aqui hoje. Observe que a pontuação ela é baseada no aspecto semântico e no aspecto sintático. Eu já falei do sentido. João, vem aqui hoje é uma afirmação. João, vem aqui hoje é um pedido. Agora, se eu pegar e for fazer análise sintática dessa estrutura, eu pergunto para você, na frase acima, João vem aqui hoje. Quem é que vem aqui hoje? João. João é, portanto, o sujeito desta oração. Quando eu acho sujeito, todo o resto é o predicado. Então eu tenho aqui João, sujeito, e vem aqui hoje sendo o predicado. Beleza? Sensacional? Agora, quando eu digo, João, vem aqui hoje, eu estou pedindo para João. Isso aqui agora não pode ser o sujeito, porque eu jamais posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Isso aqui agora passa a ser o que se chama de vocativo. É o chamamento, é a invocação. Beleza? João, vem aqui hoje. Eu estou pedindo para João. E aqui, ó, esse daqui é o vocativo, não é o sujeito. O sujeito daqui passa a ser um sujeito oculto. É como se eu dissesse, João, vem tu hoje aqui, o sujeito está oculto. Observe que uma vírgula ela é capaz de mudar o sentido e de mudar também a função sintática. Grava isso. Existem regras para a vírgula. E a primeira que nós vamos aprender é essa da estrutura aqui, ó. Mesma classe gramatical. Se determinada palavra pertencer a uma mesma classe gramatical, eu tenho que separar por vírgula. Está na moda, inclusive hoje, você colocar nomes compostos nas crianças. Ninguém se chama mais Rodrigo, simplesmente. Sempre é um nome composto. João Vitor, Pedro Marcelo, Ana Cristina. Os nomes são normalmente nomes compostos. Então observe aqui. João, Pedro, Marcela assistiram ao vídeo. Claro que o verbo aqui está no plural, dando a ideia de que há mais de um ser.
Mas essa frase daqui dá a ideia de que João, Pedro, Marcela é apenas uma pessoa. Se eu colocar uma vírgula agora, fica João, Pedro, Marcela assistiram ao vídeo. Se eu colocar uma vírgula aqui, inclusive fica João, Pedro, Marcela assistiram ao vídeo. Beleza? Agora eu tenho 3 pessoas. E por que eu coloquei aqui vírgula para separar uma palavra de outra? Porque estas palavras pertencem à mesma classe gramatical. São 3 substantivos. Então, quando eu tiver palavras da mesma classe gramatical, eu tenho que separar por vírgula. Eu tenho uma coisa muito importante a dizer. É crime inafiançável você separar o sujeito do verbo por vírgula. Não se esqueça. João, Pedro, Marcela assistiram ao vídeo. Rodrigo, eu quero dar uma pausa aqui e dizer assim, João, Pedro, Marcela assistiram ao vídeo. Se você fizer isso, é crime inafiançável. Nunca se separa o sujeito do verbo por vírgula. Não se esqueça, esta vírgula é um absurdo, certo? Não se pode colocar essa vírgula aqui não. Outro fato muito importante a ser dito é que por uma questão de hábito, eu costumo colocar o i aqui. Então a frase normalmente que nós escrevemos ou falamos é da seguinte forma: João, Pedro e Marcela assistiram ao vídeo. Pode cair uma questão perguntando o seguinte: se eu substituir esse i por uma vírgula, mantém a correção gramatical e o sentido? Sim, mantém a correção gramatical e o sentido. Tanto faz João, Pedro, Marcela assistiram ao vídeo, ou dizer João, Pedro e Marcela assistiram ao vídeo. Olha para a frase abaixo agora. Quero banana, maçã e uva. Observe que semanticamente dá para a pessoa entender que ela quer banana, maçã. Então, como isso é um substantivo e aqui é outro substantivo, então quero banana, vírgula, maçã e uva. Lembra que eu expliquei na frase anterior? Se aplica aqui também. Eu poderia dizer a frase: quero banana, maçã, uva. Qual é a diferença semântica entre colocar o i ou a vírgula? Praticamente nenhuma diferença. Dá apenas uma impressão, e é uma impressão de que dá uma continuidade com a vírgula. Mas semanticamente é a mesma estrutura, sintaticamente é a mesma estrutura. Eu vou colocar aqui mais outras regras para nós aprendermos a usar vírgula. E além dessa regra, galera, que a gente viu das mesmas classes gramaticais, existe uma palavra que sempre, sem exceção, não existe exceção. Esta palavra aqui sempre terá uma vírgula. Olha que sensacional aqui. Se a palavra pois puder ser substituída pela palavra porque, ela terá uma vírgula antes. Se a palavra pois puder ser substituída pela palavra portanto, ela terá uma vírgula antes e uma vírgula depois. Olha como é fácil. Nunca mais escreva a palavra pois sem vírgula. Se pois puder ser substituído por porquê, a vírgula fica o quê? Antes. Se pois puder ser substituído por portanto, a vírgula fica o quê? Antes e depois. Vamos ver na prática se você entendeu? O menino dormiu, pois estava cansado. Nesta frase daqui, o menino dormiu, pois estava cansado, esse pois pode ser substituído por porquê. O menino dormiu porque estava cansado. Então, onde é que fica a vírgula? Antes. Já na frase de baixo, ela não vem vamos, pois, embora. Ela não vem vamos, portanto, embora. Então, a vírgula vai ficar antes e também depois. Não esquece, a palavra pois sempre terá uma vírgula. Galera, outro aspecto que sempre terá vírgula é quando na frase houver uma oposição.
Normalmente, essa oposição é dada por conjunções como mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Quaisquer palavras que dão essa ideia de oposição. Se der uma ideia de oposição, vai ter vírgula. E onde é que fica essa vírgula? Antes da conjunção que dá essa ideia de oposição. Trabalhou, mas não recebeu salário. O normal, quando a pessoa trabalha, é ela receber. Trabalhou, mas não recebeu salário. Então a vírgula fica o quê? Antes. Rodrigo, eu já vi uma vírgula aqui após também, é verdade. Esta vírgula que vem depois da conjunção adversativa, ela é uma vírgula facultativa. Antes ela é obrigatória. Se vier depois, ela é facultativa. Então você pode colocar ou não. Comeram, porém estão famintos. Observe, quem come não sente fome, mas aqui, comeram, porém estão famintos. Dá uma ideia de oposição. A vírgula fica o quê? Antes da conjunção. Se eu quiser colocar após, eu posso? Posso. Esta segunda vírgula é uma vírgula facultativa. A quarta regra aqui é a regra do vocativo, o chamamento. É mais ou menos aquela primeira explicação que eu dei para você. Todo vocativo começa com a letra V de vírgula. Então, se você for escrever no WhatsApp para alguém, Rodrigo, tire-me uma dúvida. Rodrigo, vírgula. Se você for escrever para sua mãe, mamãe, vírgula. Essa vírgula indica o quê? O vocativo, o chamamento. Vai fazer um bilhete para o professor. Coloca uma vírgula lá, professor, não estou entendendo. Professor, vírgula, não estou entendendo. Observe, você entendeu Maria. Perceba que se eu não colocar a vírgula aqui, a interpretação que pode ser feita é assim. Você entendeu Maria? Como se eu estivesse perguntando para você se você tivesse entendido o que Maria disse. Você entendeu Maria? Olha agora a vírgula que eu vou colocar agora. Você entendeu Maria? O que é que Maria aqui é? Maria é um vocativo. Vocativo começa com a letra V de vírgula. O vocativo é o chamamento. E como é um chamamento, obrigatoriamente tem que colocar vírgula. Eu vou dar agora para vocês mais duas regras. E aí a gente acaba essa videoaula de hoje sobre a pontuação, em especial sobre a vírgula. Vamos lá, mudar o quadro mais uma vez. E aí, galera, para fechar a nossa videoaula de hoje, eu vou falar aqui sobre as duas últimas regras. Primeira delas, termo deslocado. Lembre-se de que tudo na vida tem uma ordem. O ser humano nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre. Tudo na vida tem uma ordem. E aqui a ordem direta é a seguinte: primeiro vem o sujeito, depois do sujeito vem o verbo, depois do verbo, complemento verbal, depois do complemento verbal, o complemento nominal e para fechar o adjunto adverbial. Eu costumo inclusive para os meus alunos fazer uma mãozinha aí, ó. Veja que se eu não fosse professor, eu seria desenhista, inclusive, né, ó. Galera, e aqui é exatamente isso, ó. Primeiro, quem é que vem? O sujeito. Depois, o verbo. Depois, o complemento verbal. O complemento nominal e o adjunto adverbial. Observe que se você for uma pessoa normal, esse dedo aqui, inclusive, é o maior dedo da sua mão. Ele é o maior dedo da sua mão porque ele se divide em objeto direto e objeto indireto. São os complementos verbais. Nesta ordem direta aqui, você não precisa colocar vírgula. Entretanto, se a ordem estiver inversa, se eu inverter esta ordem daqui, eu preciso colocar vírgula. Olha só, os estudantes viram assalto ao banco hoje. Começa sempre a analisar pelo verbo. Quem é que viu? Os estudantes. Sujeito da oração.
viram o verbo. Os estudantes viram o quê? O assalto. Objeto direto, ou seja, o complemento verbal. Ao banco, completa o sentido do assalto, complemento nominal. E para fechar, o dedo mínimo aqui, ó, é um adjunto adverbial que dá uma ideia de lugar. Você já percebeu que hoje em dia poucas pessoas ou algumas pessoas não usam aliança? Sabe por quê? Porque a aliança é inspirada nesta regra aqui gramatical. A aliança hoje é um elemento facultativo. Tanto faz você utilizar aliança ou não. Aqui, ó, a aliança não fica exatamente nesse dedo? Ó, esta vírgula aqui é um outro caso de vírgula facultativa. Se eu quiser colocar essa vírgula antes do adjunto adverbial, eu posso colocar. Se eu não quiser colocar essa vírgula antes do adjunto adverbial, eu não preciso colocar esta vírgula. Beleza, galera? Então, ó, mais uma dica aí para vocês. Bom, aqui eu botei uma ordem inversa. Hoje, viram os estudantes o assalto ao banco. Veja que eu misturei bastante a ordem da frase aqui. Não está mais na ordem direta, agora está na ordem inversa. Agora eu tenho um termo chamado de termo deslocado. Não só um, vários. Observe, o adjunto adverbial aqui está deslocado. Outro elemento que está deslocado, o assalto, que é o complemento verbal. E ele já puxa também o complemento nominal, também para um deslocamento. O verbo é viram. Quem é que viu? Os estudantes. Rodrigo, o sujeito está deslocado, então eu posso colocar uma vírgula aqui? Claro que não. Nunca se separa o sujeito do verbo por vírgula. Eu poderia colocar uma vírgula aqui, mas como é um adjunto adverbial curto, a vírgula antes de adjuntos adverbiais curtos também é facultativa. Veja que nós vimos 3 casos aqui de vírgula facultativa. O primeiro caso de vírgula facultativa que a gente viu foi após o mas. Lembra? Segundo caso de vírgula facultativa, aqui ó, o adjunto adverbial na ordem direta, que é o caso da aliança. E o terceiro caso é, se for um adjunto adverbial curto, mesmo que ele esteja deslocado, essa vírgula ela é facultativa. Sensacional, não é não? Esta vírgula, proibida. Mas ó, hoje viram os estudantes. Isso é o sujeito. Depois do sujeito está vindo exatamente o complemento verbal. Os estudantes, o assalto ao banco. Então este termo está deslocado. Como ele está deslocado, vírgula aqui. Lembra? Termo deslocado, vírgula facultativa. E para fechar, a última regra aqui que eu vou dar para vocês é uma elipse verbal. É a ocultação de um verbo, o que em figuras de linguagem se chama de zeugma. Zeugma, a ocultação do verbo. Perceba, Rodrigo ensina português e Marcos química. Nesta frase daqui, ó, Rodrigo ensina português e Marcos ensina química. Observe que aqui haveria uma vírgula para exatamente dar uma ideia do verbo que está implícito. É um verbo elíptico aqui. Galera, e essa aqui foi a nossa dica de hoje, falando sobre pontuação, falando sobre vírgula. Vale lembrar que quando se fala sobre vírgula, há também o aspecto do estilo. Eu lembro-me de ter assistido a uma entrevista de Clarice Lispector, em que ela falava que não tirassem na editora as vírgulas que ela colocou, porque aquilo ali determinava o estilo de Clarice Lispector. Cada autor pode colocar uma vírgula em uma determinada frase e um outro autor não colocar. José Saramago escreve um romance inteiro sem colocar uma única vírgula. Então a vírgula ainda tem, além de todas essas regras daqui, um aspecto de estilo.
É isso aí, eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Se você gostou, dê uma curtidinha aqui embaixo, divulgue o canal e assista aos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!